Boa noite, meus queridos irmãos e queridos amigos que estão em mais uma terça de oração live. Hoje estamos aqui mais uma semana e lembrando, né, que com quem já viu as anteriores, a gente já falou, esse mês de outubro estamos comemorando 27 anos desta reunião que existe na Igreja Batista de Neves. Então tem esse tempo todo com o objetivo de louvar a Deus, orar e refletir da palavra do Senhor. Então esses são os pilares da Terça da Oração há 27 anos e estamos comemorando essa data especial agora nesse mês de outubro. Inclusive hoje, daqui a pouco eu vou falar melhor, nós estamos num dia especial no dia de hoje. Daqui a pouco eu falo antes da reflexão e a gente vai comentar sobre isso. Mas hoje nós temos uma terça alerta, um tema bem assim forte, porque fala cristãos originais ou piratas? Essa é a pergunta do dia de hoje que nós estaremos refletindo através da palavra do Senhor. Então nós vamos daqui a pouco fazer essa reflexão, mas antes disso nós vamos pedir que você dê o like, curta nossa live, porque isso é importante para o Facebook da igreja e ter maior visualização. Compartilhe também com outras pessoas. Tem gente que abriu já a sala de vídeo nesse momento, pode fazer isso, que também é uma solução e é uma ideia. E nesse momento você pode ir colocando seus pedidos de oração. Coloque seu pedido de oração, coloque seus motivos de gratidão ao nosso Deus, porque no final nós teremos esse motivo junto dos 27 anos que vamos agradecer. Estamos agradecendo já desde a primeira. Nós teremos também o seu motivo de gratidão que estaremos fazendo, juntando para agradecer a Deus. Nesse momento nós vamos orar, para que o Senhor nos abençoe nessa noite. Logo após teremos adorando o nome dEle através de alguns louvores. Então vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos mais uma semana aqui nessa live da Terça da Oração. Esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, falando aos nossos corações nesses momentos que estaremos juntos aqui. Abençoe a vida dos irmãos, dos amigos que estão assistindo essa live nesse momento e que vão assistir depois, mesmo depois, e que o Senhor esteja abençoando e guardando o lar e aonde cada um estiver. Fique conosco, os abençoe e nos guarde, que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar ao nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Continue curtindo, continue compartilhando a live aí com outras pessoas. Isso tudo é importante para a gente. Vamos louvar ao nosso Deus. Nem eu fui. E eu caí aqui, Eu também não estou muito. Estás aqui, dando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei,
te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Boa. Fiz o sol amarelo, pus o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a notinha escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do amor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura estava escrito quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, noite escura desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. Na assinatura estava escrito Deus pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior
4 de o maior que todo mundo Tem mais de 10 está pessoas, pintando né? minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a nossa história. E o Senhor pintou a história da Terça da Oração, que é uma reunião da igreja que existe há 27 anos, na Igreja Batista de Neves. Quando ela iniciou, não vou contar a história, não, deixa para a semana que vem, mas apenas uma curiosidade. Quando ela iniciou, em 1993, 27 anos atrás, nem existia aquela quadra do jeito que é. Ela é apenas uma quadra de chão, então, ali. Então, depois foi feito ali ao ar livre, reuniões, fizemos várias ao ar livre, e por isso agradecemos a Deus por essa oportunidade. Bem, eu falei que ia falar no início agora, porque hoje é um dia especial, porque no calendário que pesquisamos lá de 1993, no ano que iniciou a Terça da Oração, o dia oficial de início da reunião foi no dia 19 de outubro, ou seja, foi no dia de ontem. Então, quer dizer, hoje, que é o dia mais próximo, do dia 20, estamos agradecendo ao Senhor por estar certinho ali, há 27 anos, nos abençoando, nos guardando com essa reunião. Claro que na semana que vem, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, nós teremos uma reunião especial sobre o aniversário, mas essa data, assim, falando em data especial mesmo, foi no dia 19 de outubro que ela iniciou em 1993. Então, por isso, agradecemos ao Senhor, que foi no dia de ontem, mas comemoramos hoje, que é o dia mais próximo. Por isso, nós estamos hoje na Terça Alerta, cristãos originais ou piratas. Daqui a pouco estaremos fazendo essa reflexão. Mas antes disso, você coloque seu pedido de oração, seu motivo de gratidão. No final, nós teremos um momento especial da gratidão junto com a Terça da Oração e dos pedidos dos irmãos. E vai curtindo a página, curta a página, compartilhe, convide outras pessoas para participar. Isso é tudo importante para a página da igreja, do Facebook, que tem uma repercussão muito boa com a participação dos irmãos. Afinal de contas, não adianta fazer uma live se não tiver a sua participação. Precisamos da participação dos irmãos todos, curtindo, colocando aí a oração, comentando. Tudo isso aí é válido e muito importante para a vida de todos nós. Bem, então vamos fazer a reflexão. Reflexão, como eu falei, cristãos originais ou piratas? Esse é o assunto dessa Terça Alerta, um tema de alerta na vida dos cristãos. Então nós vamos, né? Primeiro, você vai falar, quando falamos a palavra pirata, o que seria um pirata? Então, quando você fala essa palavra, certamente todo mundo lembra de alguma infância, algum desenho animado, algum filme, alguma coisa que alguém já assistiu na vida, que o pirata é aquela pessoa, né, que tem um tapa-olho, tem um olho só, aconteceu alguma coisa com ele. Nós temos ali, por exemplo, o desenho animado de Peter Pan, que nós temos o famoso Capitão Gancho, que é aquele que o crocodilo comeu a perna, então ele tem uma perna só, então ele tem ali uma perna diferente ali por causa disso. Então nós temos essa imagem aí do pirata, que seria o pirata. Mas o pirata é aquela pessoa, segundo o dicionário, o famoso dicionário, o pirata, o que é o pirata? O pirata é uma pessoa, aquele que se refere àqueles ladrões que viviam em navios clandestinos assaltando outras embarcações. Essa é a maior definição de pirata. Mas também nós temos uma outra definição lá no dicionário que diz assim: também é o roubo dos direitos autorais de uma obra através da produção e distribuição de inúmeros produtos de diversos meios fonográficos, audiovisuais, outras coisas que podem ser falsificadas. Então esse é aí a segunda parte aí, que é nosso foco aí. Então, o que acontece? Hoje em dia é muito comum
já há muito tempo atrás, já era comum e ainda é hoje, você encontrar no meio da rua um camelô, uma pessoa vendendo CDs piratas, DVDs piratas, filmes. É um filme que às vezes ele está lançando no cinema, de repente, até antes do dia de lançar o cinema, a pessoa já está gritando na rua que ele tem um CD, um DVD daquele filme ali que todo mundo está esperando para assistir. Então é estranho, ué, como é que pode? Como é que pode alguém aparecer com um filme antes da estreia oficial? Mas isso é verdade, isso acontece. E isso é pirataria. Então pirataria é isso. E nós temos ali, e virou uma verdadeira indústria que movimenta bilhões de reais. E muitas vezes essa pirataria, nesse sentido de falsificação, é às vezes bancada até mesmo pelo tráfico, né? O tráfico de drogas ou outros aí, organizações que comandam, poderosas assim, eles comandam até mesmo isso para ganhar ali um dinheiro nesse assunto ali. Então, quer dizer, é uma situação complicada que nós devemos pensar. Então, e essa onda de pirataria, de falsificações, ela foi e continua até hoje invadindo as nossas igrejas, invadindo o meio cristão. Como assim? Como que isso acontece? Porque muitas vezes os irmãos, falando ainda desse tipo de pirataria, né, de falsificação, produtos não oficiais, não originais, então muitos dos irmãos eles compram, né? Às vezes algum cristão está comprando ali. Então nós temos nas faculdades, por exemplo, que é um combate danado, que é os livros, né? Os livros que muitas vezes é caríssimo também, o preço de livro é muito caro, aí acaba induzindo as pessoas de tirar cópias de livro completas. Então, o maior, você tem na lei diz que você pode tirar determinadas cópias, tantas cópias, mas não pode tirar o livro todo. Então, se você tirar o livro todo, você acaba ferindo os direitos dos autores. Mas, agora pegando no meio cristão, será que então, no nosso meio cristão, existe um cristão pirateado? Quer dizer, um cristão falsificado? Existe esse tipo de característica que nós podemos falar? Que esse cristão falsificado é aquela pessoa que engana, ele não é legítimo, ele tem uma qualidade duvidosa, ele marca na vida de muita gente que se diz o mais fiel servo do Senhor, mas ele não age como diz. Então, eles são verdadeiros piratas. Então, quais as características desse tipo de cristão que se diz um bom cristão, mas ele é um cristão pirateado, um cristão pirata? Quais são essas características? Primeiro nós vamos falar dos piratas, depois nós vamos falar dos originais. Então, vamos lá. Primeira característica desse cristão pirateado, cristão pirata, cristão falso, segue a tudo, não segue a tudo e a todos, menos a Jesus. Ele deturpa o capítulo 14 de João, versículo 6, que diz: disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele desvia-se do lado correto, seguindo por outros caminhos, ficando perdido pelas veredas do mundo afora, como se estivesse paralisado sem saber para onde ir. Então anda aí procurando e seguindo a direção oposta daquele que quer guiá-lo, que é Cristo. Então ele segue por outros caminhos, ele se diz cristão, mas infelizmente ele não age como, e ele segue outros caminhos. Ele está sempre buscando a moda. Então o mundo da moda do dia, a moda que o mundo traz, é isso que ele busca. Ele está buscando o mundo e não a verdade cristã. Então ele não quer ficar de fora da sua turma ou do mundo, quer ficar ali isolado do mundo que ele tem. Então ele diz sim, é mais importante que dizer sim a Deus, é dizer, em vez de ele dizer sim a Deus e dizer não para o mundo, ele fica no meio termo, porque ele quer falar sim para o mundo e acaba dando um não para Deus, não seguindo ao Senhor verdadeiramente. Então ele prefere ele não quer se encaixar naquele rótulo de cristão que o mundo dá, né?
O próprio mundo, muito interessante essa parte, porque o próprio mundo tem uma noção de que cristão é a pessoa correta, que esse cristão faz isso, faz aquilo. Aí quando ele vê alguma coisa errada no cristão, o próprio mundo, que está todo errado, chega para o cristão e fala, ué, mas você fazendo isso? Então ele fala assim justamente porque ele sabe desse rótulo ali que existe do cristão de fazer as coisas corretas. Então ele prefere não ter esse rótulo de fazer as coisas corretas e prefere estar agradando ao mundo, aos seus colegas, as pessoas que ele tem relacionamento no mundo afora. Então é complicado. Então ele mais parece o crente chuchu. O que é o crente chuchu? É aquele que pega qualquer gosto que o mundo tem. Então ele está no mundo, aí se o mundo tenta desviar, tenta jogar ele para o outro lado, ele pega aquele gosto ali e ele é um verdadeiro Maria vai com as outras. Então o que o mundo quer que ele faça, ele vai lá e faz, porque ele não quer desagradar o mundo, mas ele acaba desagradando a Deus. Então essa é a primeira característica. A segunda característica, possui uma vida cristã estérea. O que é isso? É aquela pessoa que tem um compromisso real com Deus. Diz que tem, mas ele não tem esse compromisso. Ele apenas é fachada. Então ele é fachada. Ele não rende frutos na sua fé em Jesus. Então ele é infrutífero. Ele não é exemplo para ninguém. Ele não prega nem com a sua própria vida. Ele acaba sendo um infrutífero. E ele não leva a sério a sua própria confiança no Senhor. Então, enquanto muitos levam a sério, acreditam, ele não leva a sério. Ele é um acomodado com essa situação. Ele não tem desejo de mudança para ser uma pessoa especial na obra do Senhor. Ele se acomoda onde ele está e ele não quer ser essa pessoa especial. Então ele senta-se no banco da igreja, ele fica olhando o relógio para poder ir, mas está demorando muito esse culto, quero ir embora, aqui não sei o quê. Hoje em dia podemos adaptar para as lives, né? Hoje em dia você está assistindo a live dentro de casa, aí você está fazendo uma outra coisa lá, aí tem algumas pessoas que podem falar, mas está demorando muito, que não sei o quê. Fica falando assim. Então o Senhor, e ele faz as coisas, isso que é interessante, ele faz essas coisas todas erradas, como se o Senhor não estivesse o observando. O Senhor conhece tudo que a gente faz. Então o Senhor não adianta querer enganar o mundo. Você não vai enganar ao Senhor, porque o Senhor sabe, tudo vê e tudo pode, né, em nossas vidas. Então ele passa a ideia, até mesmo que ele está dentro da igreja, está ali cumprindo tabela, está por obrigação, e não porque ele tem prazer de estar ali. Muitas vezes transforma a igreja e o mundo cristão, assim, o mundo das pessoas que você conhece, numa verdadeira clube de encontro ou de esportes. Então ele está ali encontrando com as pessoas, ele está ali, vai ali para fazer uma outra coisa e não para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor no dia de culto. Então ele parece o crente, como ele se acomoda, né? Ele parece o crente Gabriela, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Então ele não quer mudança, se acomodou, não quer mudança. Então essa é a segunda característica do crente, do cristão pirata, cristão falso. Agora a terceira característica, ele confia em si mesmo. Então ele acredita piamente que ele tem força. Como diz o famoso desenho, né, He-Man, que falava, eu tenho a força, mas é eu mesmo, é ele mesmo, ele não Deus. Às vezes a gente fala, nós temos a força através do Senhor. Ele não, ele fala, eu tenho a força. Ele prefere viver sozinho, ele não precisa da ajuda de Deus, porque ele se garante. Então ele enfrenta tudo de peito aberto, ele se garante. Então ele pode contar que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar levando um tombo, vai cair, porque ele está sozinho querendo se livrar de tudo, querendo resolver tudo. Não conta com Deus, não precisa de Deus para nada. Ele enfrenta situações, então ele acaba se machucando e ele fica à beira do precipício, precisando ali cair, sair do precipício ou cair no precipício. Ele acaba ficando muito arriscado de até cair
no precipício. E ele age muitas vezes como se Deus não existisse na vida dele. Ele não esquece, ele esquece de Deus e desaparece totalmente, por exemplo, da casa do Senhor e no meio dos cristãos, porque ele está buscando o Senhor enquanto ele precisa. Então ele está precisando de alguma coisa, ele vem. Quando ele não está precisando, ele some, porque ele não precisa do Senhor, né? Ele dá conta dele mesmo, então ele não precisa. Então ele segue a vida totalmente contrária do que Paulo ensinou em Filipenses 4:13. E Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, tudo podemos no Senhor. Ele, para esse tipo de cristão, ele age adaptando o versículo da seguinte forma: tudo eu posso porque eu me fortaleço. Quer dizer, ele faz tudo, ele pode tudo na vida. Demonstra ser de qualquer um, menos do Senhor Jesus. Então ele é de qualquer um, do mundo, de qualquer coisa, menos do Senhor Jesus. Então ele parece o crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Ele é tão escondido, ele é tão agente secreto, age tão bem como agente secreto que ninguém sabe que ele é cristão. Então, pessoal, olha, é aquele tipo de pessoa que faz determinadas coisas que alguém de fora, quando descobre que ele é crente, ele fala assim: o quê? Você faz isso? E você é crente? Ele fica fazendo essa pergunta, que é algo terrível. Uma das piores coisas do mundo cristão é alguém fazer essa pergunta, a pessoa estando errada, né? Então é terrível. Então a quarta característica e última do cristão pirata, cristão falsificado, é o seguinte: só ama quem pensa ou age como ele. Então, como ele tem aquele eu inflamado, o eu está acima de qualquer coisa, até de Deus, então ele só age e pensa como quem está com ele, exatamente com ele. Então, por falta de amor no seu coração, já que ele impede que Cristo modifique o seu interior, ele acaba impedindo que Cristo mude a sua vida. Então ele não sabe conviver com as diferenças e somente é capaz de amar quem pensa do seu jeito. Então ele não quer ser reprimido, ele não quer ser chamado a atenção. Ele quer simplesmente fazer tudo ali do jeito dele, e aí quem concorda com ele balança a cabeça com ele: sim, isso está certo. E ele vai lá e age e gosta dessa pessoa, né? Ele não quer ser chamado a atenção, ele quer agir da forma errada. Então, porque nós como cristãos, nós somos obrigados a conviver com pessoas diferentes. Então as pessoas são diferentes. Por mais que você pense de um jeito e ache que o outro age diferente de você e está errado, ele age de uma forma, ele é de um jeito e você é de outro. Muitas vezes, às vezes de uma maneira meio estranha, às vezes ele tá certo ou não, e você precisa de entender isso. Então esse cristão é um verdadeiro, parece que faz uma tempestade em copo d'água, porque ele está ali não concordando com o que os outros falem contra ele. Então ele parece uma mina escondida, pronto para explodir. Está ali, qualquer momento que você chama a atenção, ele ele vai lá e briga por ali. Então ele deve desconhecer ou ter esquecido o versículo de 1 João 4:8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele fala nesse versículo, ele parece que não age dessa forma. Então ele parece o crente machado, que é aquele crente que qualquer ideia ele corta. Então, qualquer ideia ele corta. Então falou contra ele, ele vai lá e corta. Então são essas quatro características, né? Quatro características do cristão pirata originais, melhor, piratas, que diz, né? Ele segue a tudo e a todos, menos a Jesus. Ele possui a vida estérea, ele confia em si mesmo e ele só ama quem pensa e age como ele mesmo. Então essas são as características do cristão pirata ou falsificado. Agora, todo mundo quer saber quais são as características do cristão original, aquele cristão que possui um selo de garantia. Sabemos que os produtos aí ele tem que ter um selo do Inmetro, que é o órgão que fiscaliza e tem aquele selo na qualidade do produto. Então, essa
o cristão original, ele não só tem esse selo, ele não tem esse selo do Inmetro, ele tem um selo divino na sua vida, porque ele é real e verdadeiro seguidor de Jesus, e ele está cumprindo os seus passos. Então por isso ele tem esse selo. Ele é um cristão original, segue os ensinos de Jesus totalmente em sua vida. Então quais são essas características desses cristãos originais? Primeira delas, anda pelo caminho da verdade que dá vida. Então ele segue de verdade o versículo de João 14,6, que disse de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele segue o caminho de Jesus, ele segue os seus mandamentos, os seus ensinos totais. Quando os discípulos, lá na época de Jesus, fizeram o questionamento que deu origem a esse versículo que eu acabei de ler, ele foi respondido nesse versículo. Por que eles fizeram o questionamento? Porque eles estavam em dúvidas naquela época, porque eles tinham várias pessoas que falavam que tinham caminho. Pessoas pregavam, os judeus, então, eles pregavam ali de uma forma como se eles só tivessem o caminho, que Jesus estava errado. Então é por isso que ele falou que eu sou o caminho. E nos dias de hoje, nós temos várias religiões, vários falsos profetas que falam que ele é o caminho. Então aquela religião tal é o caminho. De vez em quando você vê pessoas pregando por aí, falando de um caminho que não é o caminho de Deus, que não é o caminho de Cristo. É um caminho totalmente deturpado, totalmente errado. Então é isso que nós precisamos saber. Então é o caminho da verdade que precisamos seguir. Porque somente Cristo é esse caminho da verdade que nos leva à vida eterna em nossas vidas. Porque quem segue a Jesus nunca se perde. Então, falamos ali, né, do outro que fala que ele quer seguir seus próprios instintos, sua própria força, e acaba se perdendo. De Jesus, quem segue a Jesus nunca se perde, e o Senhor abençoa e protege essa pessoa, dando essa força na vida diária. Segunda característica, ele tem uma vida que frutifica, ao contrário do outro, ele é a vida que frutifica. Em João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então ele é um cristão real, um cristão filho legítimo do Senhor Deus. Ele tem prazer em divulgar aos quatro cantos da terra a mudança que Deus fez na sua vida através de Jesus. Então ele não tem vergonha de falar para ninguém que ele é cristão. Ele fala, bate no peito, mas não no sentido de negativo, ele bate no peito de positivo. Eu sou cristão, bom, assim, naquela forma de prazer de falar assim. E por isso ele vai semeando as sementes do Evangelho por onde ele passa, através, inclusive, das suas atitudes, que como diz uma frase, né, que diz que se precisar, fale, abra a boca, mas a nossa vida é o maior exemplo, porque como o apóstolo Paulo também diz, nós somos cartas vivas que são vistas pelo mundo. E nós, como representamos Cristo, somos embaixadores do Senhor aqui, então as pessoas olham Cristo na gente, e se a gente estiver fazendo errado, será um péssimo exemplo. E se estiver fazendo certo, será um ótimo exemplo. Nós precisamos ter isso em nossas vidas. Então nós temos essas sementes que são plantadas, são jogadas através do exemplo, elas podem florescer. E eles não têm medo, esse tipo de cristão não tem medo de contar o segredo que ele recebeu algum dia que foi conhecer a Cristo. Então ele não tem medo de colocar o seu segredo, de dizer para todo mundo que Cristo mudou e ele abençoa a sua vida. Então ele não tem medo de falar isso. Por isso ele fala para todo mundo que Cristo está no seu coração, e Cristo é responsável pela mudança de sua vida. Então ele não tem medo de falar isso. Ele é um cristão que frutifica a sua vida. Então a terceira característica diz assim: persevera no Senhor até o fim. Perseverança, algo tão importante. Então em João 8:31 fala assim: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então Jesus falou isso. Quando passa por dificuldade, esse tipo de pessoa, esse tipo de cristão, quando ele passa por dificuldade, ele tem a certeza
de que ele tem alguém para contar em sua vida, porque ele tem essa comunhão com Deus e ele tem esperança, ele tem perseverança de que tudo vai mudar na sua vida, tudo vai acontecer, porque ele confia no Senhor de sua vida. Então, ele, não importa a situação que ele passe, ele tem essa confiança no Senhor em todos os momentos. Ele confia verdadeiramente no Senhor, persevera até o fim, mesmo que tudo pareça desabar à sua volta ou em sua cabeça. Então, o desaba na sua cabeça, muita gente fica desesperada, mas ele tem essa força para seguir essa maravilhosa orientação do Senhor. E por último, a última característica do cristão original diz assim: ele ama aos outros sem medida. Ama aos outros sem medida. Em João 13,35 fala assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o versículo, né? Jesus também deixou. Então, às vezes, quando fala em amor ao próximo, parece algo muito complicado, porque existem pessoas que nos detestam, nos querem até o mal em nossas vidas. E amar essas pessoas é uma das coisas mais complicadas do mundo, mas é uma das coisas mais importantes, porque pode mudar uma realidade, mudar um relacionamento que nós temos com essa outra pessoa que nos quer mal. Então é muito importante amar essa pessoa. Então, isso inclusive pode prejudicar a saúde, o ódio, o rancor que você guarda dentro de você. Isso aí pode até cientificamente falando que essa tristeza, essa situação ruim que você guarda dentro de você pode até prejudicar a saúde da pessoa. A pessoa pensa que não, mas às vezes até isso prejudica a nossa saúde. Então, quem ama a seu próximo como a ti mesmo, ele pode viver de bem com a vida. Porque quando a pessoa não ama o próximo, que tem algum problema com o outro, parece que tem alguma coisa errada, parece que aquilo incomoda. A pessoa que ama o outro vive bem com todo mundo, mesmo que com alguns atritos que acontecem, mas vive bem com o outro, e ele pode sorrir, andar de cabeça erguida, porque o amor de Cristo é maior que tudo. Então é maior que tudo em nossas vidas, maior que diferenças, maior que problema, maior que qualquer coisa em nossas vidas. Por isso nós precisamos guardar esse amor em nosso coração e passar, repartir, florescer esse amor para com o outro. Então, relembrando aqui as características dos cristãos originais, fala assim: anda pelo caminho da verdade que dá vida, tem uma vida frutífera, persevera no Senhor até o fim, ama aos outros sem medida. Então, essas são as características dos cristãos originais. Por quê? Porque a Bíblia, já da época lá em Mateus, já falava sobre a existência de falsos profetas, falsos cristos, falsos irmãos. E por que não dizer falsos cristãos ou cristãos piratas? Então, falsos obreiros, falsos apóstolos, com tanta gente falsa que nós estamos falando e estamos vendo no mundo por aí, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia estamos até em época de eleição, nós temos ali todo mundo, você liga a televisão para ver os candidatos, parece ali tudo qualquer título cristão. É bispa, é evangelista, é pastor, é missionário, é não sei, irmão, e um monte de nome do cristão ali que ainda faz questão para usar. Um dia desse, inclusive não vou falar o nome, mas apenas como exemplo, um dia desse eu vi um pastor, que ele é pastor, eu até conheço, e ele colocou simplesmente o nome dele como candidato e não o título. Eu achei interessante porque ele não usou o título como o chamariz para poder ter o voto ali dos cristãos só por causa disso. Então nós temos muita gente falsa nesse mundo nos dias de hoje. Por isso nós temos a maior dificuldade para descobrir a autenticidade das pessoas, esse selo de autenticidade, né, que nós temos nos produtos, nós temos nos cristãos, o selo divino, no selo original, o cristão original que nós temos. Então, discernir entre o original e o pirata e o falso, né? Muito difícil nos dias de hoje, porque tem muita coisa falsa nos dias de hoje que parece verdadeiro, ou lobos em pé de cordeiro, como diz o ditado. Então, muito difícil olhar tudo isso, e nós precisamos de fazer
pedir ao Senhor para que Ele faça o teste e Ele nos mostre, então, a quem devemos depositar a nossa confiança, alguma coisa que nós fazemos. Precisamos guardar tudo isso. Então precisamos cuidar da nossa vida cristã, renovar a cada dia a nossa vida cristã, e com a constante leitura da palavra de Deus e comunhão com o Senhor através da oração, para que nós possamos fazer diariamente em nossa vida, fazer parte do grupo de cristãos originais, o cristão que tem o selo do Senhor em nossas vidas, porque age como os ensinos de Jesus em nossas vidas. E nós precisamos orar para que a gente haja de uma forma que a gente não pareça com o cristão pirata, que é o cristão falso, em nenhum momento da vida, em nenhuma atitude que nós temos em nossa vida. Porque senão as pessoas que estão de fora vão nos apontar, vão nos acusar de coisas que a gente pode ter feito ou pode não ter feito, mas que seria isso terrível para a vida cristã. Uma das piores coisas do mundo é você apontar o cristão que está fazendo uma atitude totalmente errada. Isso já não basta o mundo que estamos vendo, muitas coisas que têm acontecido com os cristãos que estão sendo aí caindo, em alguma tentação que acontece aí no mundo e estão errando, e a gente está vendo esse erro por aí afora e as pessoas metendo pau, que as pessoas não sabem discernir que cada um é diferente do outro. Ele ataca o cristão que errou como se todo mundo fosse igual a ele. Então ele já coloca tudo no mesmo barco e acabou. Todo mundo presta, assim vai. Então é isso. Precisamos guardar essas características dos cristãos piratas, que são falsos, que nós não devemos evitar ser, e nós devemos ser os cristãos originais, os cristãos com o selo do Senhor em nossas vidas a cada dia. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste sentido, para que Ele nos dê aquele selo de garantia do cristão original, porque nós seguimos a vida de Jesus e os seus ensinamentos ditos ali na palavra do Senhor. Então, essa foi a reflexão sobre esse tema importante nas nossas vidas, e agora nós estaremos. Você continua colocando seu pedido de oração, continue colocando seus motivos de gratidão. Daqui a pouco estaremos orando ao Senhor, entregando tudo nas mãos dele, porque, como falamos aqui, como cristãos originais, seguimos ao Senhor e confiamos plenamente que Ele vai resolver as situações que nos afligem, nos dão tanto, assim, nos fazem tanto mal em nossas vidas, e nós precisamos seguir a orientação do Senhor, porque afinal de contas nós não somos como os cristãos piratas que batem no peito e dizem eu tenho a força, eu sei fazer tudo, eu posso fazer tudo. Nós não podemos não, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Então você vai colocando pedido de oração, você vai curtindo aí a nossa live, que é importante, e nós daqui a pouco depois desse louvor nós estaremos retornando, fazendo essa oração, entregando tudo nas mãos do nosso Deus. Então vamos orar. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Aconteceu ali. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso
circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, porque, conforme falamos, nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor ao nosso lado. Por isso, nada tememos em nossas vidas, pois temos alguém, temos com quem contar. Então, as pessoas do mundo que não têm, elas se desesperam, elas ficam terrivelmente angustiadas por isso. Nós não precisamos. Passamos por problemas? Sim, passamos, porque nós não estamos livres disso. Mas nós temos certeza que nós contamos com alguém que nos dá força, que nos pode levar a vencer todos o que acontece em nossas vidas. Por isso nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Nós vamos orar nessa hora, entregando os motivos de gratidão, entregando os pedidos de oração que aqui foram colocados. Então oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos mais uma vez na tua presença aqui, nesses momentos aqui, com essa live da Terça Adoração. Nesse momento gostaríamos de entregar, Senhor Deus, nas tuas mãos, em especial nessa hora, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Agradecemos pelos 27 anos da Terça Adoração, que ontem, no dia 19, nós comemoramos, exatamente ontem, o dia dos 27 anos, iniciado lá em 19 de outubro de 1993. Então, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem guardado, Senhor Deus, essa reunião, às vezes difícil, porque é uma reunião de oração. Sabemos que a reunião que é de oração, às vezes, é muito complicada, porque as pessoas, às vezes, esquecem, as pessoas têm alguma dificuldade de chegar até lá ao longo desse tempo. Nesses momentos, estamos vivendo essa live, que os irmãos podem acompanhar de casa ou de onde está. Então, agradecemos por esses momentos que o Senhor tem dado em nossas vidas. Temos de agradecer, Senhor Deus, a vida de todos os irmãos e amigos que estão assistindo, participando nessa hora dessa live. O Senhor derrame as tuas bênçãos sobre cada um deles. Nesse momento, gostaríamos de entregar, Senhor Deus, a irmã Lúcia, que pede oração da sua família e por ela mesma. Então, você esteja abençoando, Senhor Deus, derramando as tuas bênçãos sobre a vida da irmã Lúcia. A irmã Dilceia agradece a Deus pelas orações pela cura de seu esposo Everaldo. É verdade, Senhor, estamos orando por ele, que teve um problema, uma infecção no rosto, e o Senhor teve misericórdia, e o Senhor curou, Senhor Deus, a sua vida. Então o Senhor já está curado, por isso agradecemos por essa cura, agradecemos pela vida do Everaldo, pedimos também que derrame as tuas bênçãos sobre toda a sua família nessa hora. Também gostaríamos, Senhor Deus, de orar. A irmã Jo pede oração, Senhor Deus, por ela mesma, pela família e em especial pela filha Daniele Salgueiro, que
refez uma cirurgia. Então ela refez uma cirurgia que estava, ela já tinha feito essa cirurgia, ela teve que retornar ali devido a um problema. Então você esteja abençoando, cuidando da saúde da filha da irmã Jo e da própria irmã Jo e todos os seus familiares. Temos de continuar orando, Senhor Deus, pelos outros pedidos que temos feito aqui, Senhor Deus. A Leandra, cunhada da irmã Janaína Lopes, continue abençoando sua vida, continue abençoando também, Senhor Deus. Gostaríamos de pedir que na terça passada nós pedimos aqui, Senhor Deus, pela mãe da irmã Cláudia Miranda, e ela naquele próprio dia da terça passada, ela veio a falecer, Senhor. O Senhor a levou, porque ela estava sentindo muitas dores nesse mundo. O Senhor a levou, o Senhor a abençoou nesse mundo aqui, Senhor Deus, e ela está ao teu lado nessa hora. Por isso agradecemos por toda a sua vida, Senhor Deus, todo o seu exemplo que ela tem deixou para sua família, para suas filhas, que o Senhor tem abençoado e guardado cada um dos familiares. Abençoe, Senhor Deus, dê consolo nesse momento, apesar de ser uma semana, mas é pouco para ter, Senhor Deus. As lágrimas muitas vezes rolam, a saudade bate, mas tenha o consolo no coração de cada uma delas, para que o Senhor coloque no coração de que cada uma teve, Senhor Deus, ela teve o momento certo ali, porque o Senhor a levou, porque ela estava sentindo muitas dores nesse momento. Então fique conosco, Senhor Deus, abençoe essa família, abençoe todos nós que estamos aqui, esteja abençoando e guardando a vida de todos. É o que te pedimos e oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Bem, nós vamos agora, passando quase no final, nós vamos estar orando antes da oração final, vamos estar dando os avisos, né? E vamos continuar participando das nossas programações. Amanhã nós temos uma live de manhã cedo, Café com o Pastor. Um Café com o Pastor, 10 horas da manhã, pelo Facebook da igreja. Você pode acessar ali e você pode também colocar o seu pedido de oração, motivo de gratidão, 10 horas da manhã. Na quinta-feira nós temos o estudo, culto de oração, estudo da palavra, e continua com o tema, hashtag fique na palavra e na oração. Acho que é isso, fique na palavra e na oração, ou é fique na, acho que sim, um pouquinho, mas o estudo é sobre fique em Deus, fique em Deus, o estudo geral é esse desse mês agora, em todas as quintas e todos os domingos. Então, você participe na quinta-feira, às 9h30, pelo YouTube da igreja. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, nós teremos uma atividade especial. As mulheres da igreja, a organização Mulher Cristã em Ação, está promovendo o seu segundo seminário. Então, segundo seminário ou congresso? Congresso. Então, nós estamos convidando a todos que participem. No sexta-feira e no sábado são reuniões online. Então você pode entrar lá na página da MCM e você tem outras informações lá. Você coloca lá Mulher Cristã MCM da Igreja Batista de Neves. Então você encontra lá pelo Facebook da igreja e encontra outras informações na sexta e no sábado. E no domingo de manhã nós teremos o encerramento desse congresso. Então nós teremos preletores presenciais lá, preletora, aliás, presencial lá no culto da manhã, às 10h10 da manhã. Então você pode, domingo de manhã, assistir o congresso tanto online, pelo YouTube, ou você pode assistir presencialmente na igreja. E à noite, às 19 horas, o culto da noite. Então você pode participar de todas essas atividades da nossa igreja e por isso nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Nós vamos achar aqui, antes de encerrarmos, nós vamos achar aqui se eu conseguir achar aqui a lista de aniversariantes, aquela lista. Vou procurar aqui que nós vamos orar para os aniversariantes. Vê que você mandou para Leandro, vai pro dele que você vai achar irmão. Vou procurar aqui, estou procurando. Sumiu. Na hora de tanto achar. Achei. Então vamos orar pelos aniversariantes. Estava escondido lá atrás. Agora achei. Então nós temos aqui alguns aniversariantes da semana. Vou ver até se tem algum hoje. Hoje é dia 20. Hoje nós temos sim. Então nós temos no último domingo a nossa irmã Dorcileia, que cuida lá do berçário da igreja, ela fez aniversário. A Natália e o Anderson fizeram aniversário ontem, dia 19,
Hoje nós temos o Luiz Carlos de Almeida Júnior, filho do diácono Luiz Carlos. Nós temos no dia 24, agora que no próximo sábado, nós temos a diaconisa Janaína Mara, que é esposa do pastor Júlio, e nós temos a Sofia de Oliveira Ferreira, que é filha do pastor Leandro. Então nós temos todos esses aniversariantes. Nessa oração final nós vamos fazer uma oração geral por todos, agradecendo a vida de todos eles. Então, agradecemos a sua presença, convidamos a você, já ia esquecendo, convidamos a você que participe na próxima terça-feira, dia 27 da última reunião desse mês de outubro, adoração, que nós estamos comemorando os 27 anos. Nós teremos na semana que vem uma reunião especial sobre o aniversário dos 27 anos. E nós temos, como o nome é Terça Adoração, nós vamos contar algumas coisas históricas, né, da reunião um pouquinho. Os irmãos sempre sabem, já vamos repetir algumas coisas agradecendo ao Senhor. E o título, o tema da semana que vem, essa reunião especial, será Uma Vida de Adoração. Então, a vida de adoração é o tema da semana que vem, comemorando e agradecendo ao Senhor pelos 27 anos de nossa Terça Adoração. Vamos então orar ao Senhor, agradecendo a vida dos aniversariantes e pedindo pela sua vida estar aí participando dessa live. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos mais uma vez aqui nesses momentos, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas e pedindo ao Senhor que o Senhor interceda, o Senhor haja, Senhor Deus, nesses motivos de gratidão, de intercessão que nós temos e nós colocamos aqui. Nessa hora também gostaríamos de agradecer a vida dos aniversariantes, Senhor Deus. Nós já citamos aqui, o Senhor conhece cada um, alguns que já passaram aqui no último domingo ou ontem, outros no dia de hoje, outros nos próximos dias. Esteja abençoando e derramando as tuas bênçãos sobre a vida de todos os aniversariantes dessa semana agora. Abençoe a vida, Senhor Deus, dos irmãos e dos amigos que estão assistindo nessa hora a live ou no horário que eles estiverem assistindo. Esteja derramando as tuas bênçãos sobre suas vidas. Fique conosco, Senhor Deus, abençoe nossas vidas no restante da semana, nos dando força e nos guiando por tudo que fizermos aqui em nossa vida. Abençoe também a Igreja Batista de Neves e todas as suas atividades durante essa semana. Fique conosco, nos abençoe e nos guarde, porque te pedimos e oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.